Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu sou professora de Física e Matemática aqui do CPEM e hoje preparei uma revisão dos conceitos de física para vocês. Para quem já assistiu as outras aulas que eu gravei agora sobre física quântica e propriedades da matéria, que bom que vocês estão aqui de volta. Para quem está me conhecendo agora, muito prazer. Então, vou fazer 2 vídeos aqui. Esses aqui são os assuntos que a gente vai abordar, para a gente já relembrando um pouco. Não sei até que ponto vai o primeiro e o segundo vídeo, vamos ver questão do tempo. Mas peguem aí seu caderno, apostila. Sempre que quiser, pausem o vídeo, refaçam de novo o que eu fizer. Não vou parar para fazer os exercícios, vou dar um tempinho para vocês, se quiserem pausar o vídeo, tirar um print, mas eu vou seguindo. Então, vamos lá. Tudo pronto? Vamos relembrar o que a gente tem que relembrar. Primeira coisa, movimentos uniformes, movimentos acelerados. Depois, leis de Newton. Depois, trabalho e energia. Movimentos uniformes e acelerados. Se a gente lembrar, botei aqui na revisão as fórmulas. Mas as fórmulas na física sempre é menos importante. O mais importante na física sempre é entender conceitualmente o que está acontecendo. E as fórmulas estão aqui para ajudar a gente a resolver alguns tipos de exercício e conseguir quantificar os problemas. Mas a parte mais importante sempre é entender conceitualmente o que está acontecendo em cada exercício. Então, movimento uniforme é aquele movimento que tem uma velocidade constante e a gente consegue calcular... Consigo calcular a velocidade através da variação do espaço pela variação do tempo. Esse delta sempre significa variação, é o final menos inicial. Ou a gente pode usar também assim, essa maneira, S igual a S0, né? Posição igual a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Ou o movimento também pode ser uniformemente variado, é um movimento que tem uma aceleração. E aí, quando tem uma aceleração, a velocidade está mudando. A velocidade pode estar aumentando, pode estar diminuindo, mas a velocidade não é mais constante. Então, a gente tem aqui, é quase como se fosse esse termo, né? Só que a gente tem um termo a mais, que leva em consideração a aceleração. Então, se eu quiser saber a posição de um móvel depois de um certo tempo, sendo que ele está no movimento acelerado, eu posso descobrir através de S igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Também posso calcular a velocidade dele, calcular a velocidade depois de um certo tempo. A aceleração é definida como quanto a velocidade varia em função do tempo. E se eu não tiver o tempo para calcular a variação da velocidade, eu sempre posso usar essa equação aqui, que é chamada equação de Torricelli. Bom, e o que causa o movimento ser acelerado ou não? E aí a gente vai relembrar as leis de Newton. A primeira lei é a lei da inércia, botei aqui, se quiserem tirar um print, tempo para copiar, ou se já tiver essas anotações do caderno, relembrar. Então, a primeira lei é a lei da inércia, né, que fala que um corpo ele tende a permanecer no estado que ele está, a não ser que ele seja obrigado a sair desse estado por uma força que atua sobre ele. A segunda lei é a lei de F igual a ma, né, porque se na primeira lei está falando que um corpo sai do estado que ele está só através de uma força, então preciso definir o que é uma força. Então, força é igual a massa vezes a aceleração de um corpo. Então, se você aplica se existe uma força resultante atuando sobre um objeto, vai ter uma aceleração nesse objeto, ou seja, a velocidade dele vai mudar. E a terceira lei, que é a lei da ação e reação, que é para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, só que sentidos opostos, né? Então, se eu empurro alguma coisa, essa coisa me empurra de volta na mesma intensidade que eu empurrei. E trabalho e energia, porque tudo que a gente está vendo aqui, né, todos esses conceitos têm a ver com movimento, com a mecânica do movimento. Como é que a gente pode predizer movimentos, como é que a gente pode saber como uma coisa se movimenta. Tudo aqui, se a gente vê, é movimento, né? Olha lá, movimentos uniformes. Então, como descrever esses movimentos? Leis de Newton, o que causa o movimento? E energia, a energia do movimento. Como é que eu posso dar energia para alguma coisa se movimentar ou retirar energia para alguma coisa se movimentar? Trabalho nada mais é do que você aplicar uma força sobre alguma coisa, sobre um objeto, e esse objeto começar a se movimentar. Porque se uma coisa estava parada, ele tem velocidade zero, se você aplica uma força e isso começa a se movimentar, é importante ter o deslocamento. Aqui, ó, é importante ter deslocamento. Se eu aplico uma força e o negócio começa a se movimentar, é porque eu transferi energia para essa coisa conseguir se movimentar. Só existe movimento como energia. E a gente transfere energia
através do trabalho. Ou o trabalho também pode retirar a energia, por isso que as coisas param de se movimentar. E quando as coisas estão se movimentando, elas têm isso que a gente chama de energia cinética, que tem a ver com a massa, né, de um objeto, uma coisa está se movimentando, a velocidade que ele tem ao quadrado dividido por 2. Assim que a gente calcula a quantidade de energia de movimento que ela tem. E também existe um outro tipo de energia, que é a energia potencial gravitacional. Também tem energia potencial elástica, mas eu não vou abordar aqui. Energia potencial gravitacional, a gente pode pensar assim, é energia que potencialmente pode virar movimento. Então, tem a ver com a massa do objeto, a gravidade do lugar onde ela está. Na Terra a gente usa a gravidade da Terra. E a altura que ele está do chão. Porque quanto mais alto alguma coisa está, mais energia potencial essa coisa tem, né? Quanto maior a altura, maior a energia potencial. Por exemplo, se a gente pegar aqui uma pessoa que está caindo, quanto mais alto for a queda, mais energia ela está guardada, ela tem energia potencial para esse movimento acontecer, e maior vai ser a velocidade que ela vai ter. Essa energia potencial, que a gente vai ver depois em conservação de energia, essa energia potencial pode virar energia cinética. Bom, beleza. Como a gente está falando de movimento, a gente vai querer descrever movimentos, saber por que movimentos acontecem. É legal saber isso, é importante saber isso, porque tudo está se movimentando, né? E a física vai querer descrever esses movimentos, vai querer quantificar esses movimentos, vai querer entender como o movimento funciona, para a gente saber, pô, se eu sei que uma coisa está aqui agora, está se movimentando dessa maneira, se eu sei as leis que regulam esse movimento, eu posso saber aonde ela estava e para onde ela vai. Eu consigo manipular essas informações, eu consigo tirar informações do que eu vejo, eu consigo fazer coisas que eu quero que seja da maneira que eu quero que seja. Eu consigo saber a força que eu preciso aplicar para uma coisa se movimentar da maneira que eu quero, eu preciso saber a energia que eu preciso dar para alguma coisa para ela se movimentar da maneira que eu quero. Então, se a gente vai falar de movimento aqui o tempo todo, então a primeira coisa que a gente precisa entender é a importância de um referencial. Porque as coisas podem ou não estar em movimento dependendo do referencial que você escolhe. Porque não existe um referencial absoluto, né? O universo está existindo e a gente precisa definir os nossos referenciais a partir da nossa existência, da nossa observação, a gente define referenciais. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro isso que eu falei. Então imagina, aqui tem a criança e seu cachorro. Eles estão aqui, de boa, parados, entre aspas, né? A gente vai ver depois de diferencial. A criança e o cachorro estão aqui, aí você está olhando pro seu cachorro, e aí passa o tempo, aqui botei reloginhos, né, para indicar que o tempo está passando, e o tempo passa, a distância entre você e o cachorro não está mudando. Se o tempo, coisas importantes, tempo e espaço, né? Quando a gente está falando de movimento, a gente está falando como as coisas se movimentam no espaço com o passar do tempo. Então são noções importantes para a gente ter. Então, se com o passar do tempo, a sua distância, sua posição no espaço não muda no seu referencial, você vai falar que você está em repouso em relação ao cachorro. O cachorro está em repouso em relação a você. Então, nesse referencial, as coisas estão paradas. As coisas estão com velocidade zero. Elas não estão se movimentando no espaço e no tempo. Não, no tempo sim, né? Elas estão se movimentando no espaço. Só que, será que ela sempre vai estar em repouso? Ou existe alguma maneira de virar e falar, pô, existe um referencial que o cachorro e a criança não estão em repouso? Vocês conseguem pensar em algum? Pausa o vídeo, pense em um. Pensou? Então vamos ver se é o mesmo que eu pensei. Vamos imaginar que essa criança e esse cachorro estão dentro de um ônibus. E esse ônibus está se movimentando com velocidade constante aqui. Então esse ônibus está se movimentando para cá. Você e o cachorro continuam em repouso, um em relação ao outro. Você olha para o cachorro não se movimentou. Vocês continuam parados, então em relação ao cachorro você está parado. Mas você vai estar sempre parado? Não. Se a gente pegar uma pessoa que está fora desse ônibus, você não está mais em repouso em relação a esse referencial dessa pessoa. Então, essa é a importância do referencial. As coisas podem estar em movimento ou não, dependendo do referencial que você escolhe que elas estejam. Por exemplo, aqui nesse referencial, o tempo passou e a distância mudou. Estava aqui, aí o tempo passou, agora está aqui. Então, você não está em repouso em relação ao referencial fora do ônibus, apesar de estar em repouso em relação ao ônibus. Então, em relação ao ônibus, você está parado. Quando eu falo repouso, é estar parado.
Então, em relação ao ônibus, você está parado, em relação às coisas que estão fora do ônibus, você não está parado. Bom, aí deixei aqui um questionamento para a gente ver. Com base nisso que eu acabei de falar, da importância dos referenciais, você consegue explicar por que a gente não consegue sentir a Terra rodando? Acho que vocês sabem, né, que a Terra tem movimento de translação, que ela se movimenta em redor do Sol, e de rotação, que ela gira em torno dela mesma. A gente não sente isso. Pra gente, a gente está parado aqui. Então, por que a gente não sente o movimento da Terra? Tempo, para vocês pensarem nessa e responderem. E quando eu digo tempo, é se vocês quiserem pausar o vídeo para pensar. Senão, a gente segue em frente. Seguimos em frente, então. A gente não sente a Terra se movimentando porque a gente está no mesmo referencial. A gente, em relação à Terra, nosso referencial em relação à Terra, nós estamos em repouso. Nós estamos parados em relação à Terra. A gente está se movimentando, está tudo se movimentando com a mesma velocidade. Tudo que está em cima da Terra está girando junto com ela. Então é como se fosse um ônibus. A gente não sente. A gente sente o ônibus se ele fizesse alguma mudança no movimento dele, né? Se ele freasse, se ele acelerasse. Aí a gente sente. Mas se o ônibus continuar o movimentinho dele lá, a gente não vai saber. As coisas que estão dentro do ônibus junto com a gente vão continuar na mesma posição. Então a Terra é a mesma coisa. Estamos no referencial em relação à Terra, estamos em repouso. Bom, entendendo a importância dos referenciais, o que é a importância de saber se uma coisa está em movimento ou não, a gente vai começar com o movimento mais simples que tem, que é coisas andando em linha reta com a mesma velocidade, com velocidade constante. Então a gente precisa definir o que é velocidade. Então vamos pensar na seguinte situação aqui. Se tem um carrinho está andando no tempo zero, ele está no espaço zero, marco zero do seu espaço. Aí passa um instante de tempo. Passou um instante de tempo, a distância que esse carro percorre é uma distância aí, aqui, esse tanto. Nesse intervalo de tempo, é essa distância que percorre. E aí passa o mesmo intervalo de tempo. No mesmo intervalo de tempo, é a mesma distância que ele percorre. No mesmo intervalo de tempo que passa, é a mesma distância que ele percorre. No mesmo intervalo de tempo, é a mesma distância. Essa situação, quando num certo intervalo de tempo sempre se percorre a mesma distância, é o que a gente chama de velocidade constante. E aí a gente quer quantificar essas coisas, a gente dá unidades para as coisas. Né? A gente tem a unidade do tempo, como que a gente conta o tempo? A gente conta o tempo em segundos, em horas, em semanas, em anos. Mas quando a gente quer padronizar as coisas, a gente sempre padroniza na mesma unidade para todo mundo falar sempre a mesma língua, como se fosse, né? Porque daí se eu contar uma unidade para alguém aqui e alguém que está, sei lá, no Japão, no Egito, na Inglaterra, no México, no Canadá, o pessoal vai saber o quanto é essa unidade. Então, o tempo, a gente costuma, na física, será que eu vou escrever aqui, em segundos, que nem DCS, e a distância, o espaço que se percorre, é dado em metros. Lindo, meu M. E essa relação de quantos metros se percorre em um determinado instante de tempo é o que a gente chama de velocidade. Então, aqui, velocidade é a razão entre quantos metros você percorre em certo intervalo de tempo. Então, a unidade da velocidade é metros por segundo. A noção de unidade é sempre muito importante na física, porque os valores por si só não dizem muita coisa, né? Se eu viro para você e falo 4. 4 o quê? Do que você está falando? Você está falando de 4 metros? De 4 segundos? De 4 metros por segundo? De 4 quilômetros? De 4 anos? Do que você está falando? Então, a gente precisa... A unidade é sempre importante para a gente saber do que a gente está falando. Porque valores por si só não trazem informação. Então, uma velocidade constante, que é no mesmo intervalo de tempo você percorre espaços iguais, não existe aceleração. Beleza. Aí aqui, se eu não me engano agora, botei um exemplo numérico para a gente treinar a fazer continha, né? É importante... A matemática é importante na física, não tem muito como fugir. Mas, de verdade, a parte mais importante sempre é entender o problema. Conseguir imaginar o problema na sua cabeça. E, a partir de então, resolver conta. Resolver conta é secundário. Então,
Essa parte de cinemática de movimento é muito mais matemática do que física. Calcular a distância percorrida, calcular o tempo que se passou, isso aí são contas matemáticas. Física mesmo, eu costumo dizer que entra nas partes de lei de Newton e as partes de energia e trabalho, que tem mais conceitos físicos. Aqui é mais matemática. Inclusive, para muita coisa a gente quase não precisa de fórmula, a gente pode fazer com raciocínio lógico. As fórmulas estão aqui para ajudar o nosso raciocínio. Então, aqui, nesse exemplo, qual a velocidade média de um objeto que percorreu 1.200 metros em 30 segundos? Olha lá, aqui a gente podia ter escrevido também 1.200 metros é 1,2 quilômetros. Meu bem, maravilhoso. Mas a gente não usa a unidade quilômetro, a gente vai usar a unidade metro para padronizar as nossas unidades. Então, qual é a velocidade de um objeto que percorre 1.200 metros em 30 segundos? E se ele se mantém nessa velocidade, quantos metros esse objeto percorre após 60 segundos? Então, sabendo quantos metros percorre por segundo, quantos metros vai percorrer depois de 60 segundos? E depois de 200 segundos? Então, eu deixei aqui as fórmulas que vocês quiserem tentar fazer. E eu vou fazer logo em seguida. Então, uma aguinha aqui só. Fizeram? Deram pause? Então, vamos ver. Vou resolver aqui com vocês. A velocidade média é o espaço percorrido em um certo intervalo de tempo. Eu dou a dica de tudo que eu botar aqui, vocês copiem no caderno, façam da maneira de vocês, porque ver é muito diferente de fazer. Então, olhar aqui, às vezes, pode parecer muito simples, mas faz você mesmo. Pega uma caneta, um lápis e põe no papel isso que eu tô falando. Porque esse tipo de familiaridade com as contas ajuda muito depois. Porque quanto mais vocês vão fazendo, mais vocês vão se familiarizando. Então, se um objeto percorre 1.200 metros em 30 segundos, a velocidade dele vai ser quantos metros por segundo ele faz. Isso aqui você podia fazer por uma regra de 3 se quisesse. Né? Essa divisão nada mais é do que uma regra de 3. Então, aqui, velocidade média é o espaço percorrido num certo intervalo de tempo. Percorreu 1.200 metros em 30 segundos. Isso quer dizer que a cada segundo ele percorre 40 metros. Então, a velocidade dele é de 40 metros por segundo. Tranquilo? E a segunda pergunta? Essa aqui para converter. A gente está acostumado, quando a gente anda de carros, a unidade que a gente costuma usar de velocidade não é metros por segundo. É uma outra unidade, é quilômetros por hora. E eu botei aqui para a gente lembrar como que a gente converte quilômetros por hora para metros por segundo. Se vocês quiserem me perguntar depois de onde vem esses valores, só me perguntar que eu explico. Não botei aqui porque eu não botei. É mais uma revisão, né? Vai ser um pouco mais rápido. Então, quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6 e de metros por segundo para quilômetros por hora a gente multiplica por 3,6. Então, se eu quiser saber essa velocidade aqui, 40 metros por segundo, de quanto é isso em quilômetros por hora, eu botei aqui como curiosidade, né? É sempre importante a gente lembrar como faz essas conversões. Então, a gente multiplica por 3,6. Multiplicando por 3,6, fiz a conta aqui, 40 metros por segundo é igual a 144 km por hora. Essas duas coisas aqui são equivalentes, só muda a unidade, mas é a mesma velocidade. Só que uma está falando quantos metros você faz em um segundo e aqui quantos como você faz em uma hora. Mas são iguais. Tá aqui? Iguais. Pergunta número 2. Se você manter essa velocidade constante, quantos metros você vai percorrer após 60 segundos? E após 200 segundos? Aqui provavelmente você já fez essa conta sem precisar de fórmula alguma. Você já deve ter percebido que se faz 40 metros em 1 segundo, então em 60 segundos, você vai fazer 40 vezes 60, aqui, 2.400 metros em 60 segundos. Não é um pouco lógico. Se faz 40 metros em 1 segundo, em 2 segundos vai fazer 80, em 3, 120 e vai multiplicando. Então em 60, 40 vezes 60. E em 200, você faz 40 metros em 1 segundo, em 200 segundos, vai fazer 40 vezes 200, ou 8.000 metros. A gente não precisou de nenhuma fórmula que está aqui
para resolver essa questão. A gente conseguiu usar através do raciocínio lógico. Só que esse raciocínio lógico pode ser estruturado em uma fórmula, porque essa conta que a gente fez nada mais é do que a fórmula que está aqui. Só que é o resultado pronto já. Depois que você entende o que essa fórmula significa, você vê que ela é o ponto final do seu pensamento. Então você pode sempre usar ela ali, porque você já entendeu de onde ela veio. Eu botei aqui, né, de onde que vem essa fórmula, S igual a S0 mais V vezes T, que às vezes a gente vira e fala que é a fórmula do sorvete, para ajudar a lembrar. Mas não precisa decorar muito essa fórmula, né, porque ela é um pouco lógica. Mas de qualquer maneira, tá aqui, fórmula do sorvete, se ajudar a lembrar. S igual a S0 mais V vezes T. Ela vem se a gente só reformular a V igual a ΔS sobre ΔT. A gente só reestrutura, escreve ela de uma maneira diferente e formula ela aqui. A gente pode resolver esse exercício usando essa fórmula também. Olha lá. Se eu quero saber, depois de 60 segundos, qual foi o espaço percorrido, eu substituo as informações que eu tenho. Eu posso virar e falar, beleza, se ela saiu do zero, até onde ela vai chegar? Né, eu defino aqui esse meu espaço, saiu do zero, chega até algum lugar, vou chamar o espaço inicial de zero. Eu quero saber onde ela vai parar, né, quantos metros ela percorre. Se ela percorre 40 metros por segundo, eu substituo os valores. O V é 40 e T é 60. Olha lá, substituindo a fórmula, um pensamento que a gente fez de maneira lógica aqui embaixo. Então, o espaço percorrido, substitua aqui os valores, essa coisa, 40 vezes 60 é 2.400. Da mesma forma, eu poderia fazer com os 200 segundos. Eu só substituir aqui, aqui escrevi T60 e aqui T200. Então, espaço final, 40 vezes 200, 8.000 metros. Bom, entendido a velocidade constante, vamos pensar agora o que acontece se a velocidade mudar durante o tempo, se a minha velocidade não for mais constante. Se a minha velocidade não for mais constante, olha lá, um certo intervalo de tempo eu percorro um certo espaço. No mesmo intervalo de tempo, agora eu percorro mais, porque minha velocidade aumentou. Se a minha velocidade aumentou, eu percorro mais metros por segundo. Então eu vou percorrer mais do que eu percorri antes. No mesmo intervalo de tempo, a minha velocidade cada vez aumentando mais. Então eu percorro cada vez mais metros no mesmo intervalo de tempo. Né? Se eu voltar aqui para a gente ver, olha lá, no mesmo intervalo de tempo, eu vou percorrendo cada vez mais espaço. Isso aqui é um movimento acelerado. E é isso que a gente sente. Vocês podem perceber que se você estiver num carro assim, tranquilinha, numa estrada bem tranquila, bem homogênea, bem reta, em velocidade constante, você quase não sente o movimento. Você pode fechar o olho, tem momentos que você nem sabe se você está parado, se está se movimentando. Velocidade constante a gente não sente. Só que aí de repente dá um tranco, o carro acelera um monte. Aí você sente quase como se estivesse sendo puxado para trás, né? Ou até quando o carro faz uma curva brusca, você tá de boa ali, de repente faz uma curva, pô, você se sente meio que puxado pra cá, né? O que é isso? Por que a gente sente essa sensação? A gente tá sentindo essa aceleração, a gente tá sentindo a mudança de estado que a gente estava. Agora vamos relembrar a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Tá falando aqui, ó, primeira lei de inércia, que um corpo tende a permanecer no estado que ele estava. Então você tá lá no seu carro de boa velocidade constante, e de repente seu carro acelera, essa mudança de velocidade, aqui, a mudança de velocidade, que estava de boa na velocidade dele, essa mudança de estado foi causada por uma força e a gente sente essa diferença, a gente sente essa força. Então, uma força serve para mudar o estado de alguma coisa. Se uma coisa estava de boinha lá, se uma velocidade constante ela começa a acelerar, alguma coisa teve que causar essa mudança de velocidade. E o que causa essa mudança de velocidade é uma força. É a segunda lei de Newton, F igual a ma. Força igual a massa vezes aceleração. Então, se existe uma força resultante sobre um corpo, vai existir uma aceleração, ou seja, vai existir uma mudança de velocidade. Ele vai sair do estado que ele estava e ele vai para outro estado. E aí a definição de aceleração é o quanto a velocidade varia num certo intervalo de tempo. Se a velocidade é dada por metros por segundo e o tempo é dado em segundos, a razão entre metros por segundo é metros por segundo ao quadrado. Você divide por segundo 2 vezes, por isso que aparece esse quadrado aqui. Então, a aceleração é a taxa de variação da velocidade. É o quanto a velocidade varia no tempo. Aí eu botei aqui alguns exemplos para a gente treinar. 2 exemplos aqui para a gente.
Dá um tempinho para vocês resolverem, mas na verdade não muito, né? Porque vocês podem pausar o vídeo e fazer com vocês, mas tentem fazer. Então, o primeiro exemplo aqui, uma zebra andando de bicicleta, ela parte do repouso, então ela tá parada. Isso aqui pode ser qualquer objeto, serve para qualquer objeto. Qualquer coisa com massa se movimentando. Ela parte do repouso. O que significa partir do repouso? Ficou torto. Partir do repouso é que a minha velocidade inicial é igual a 0 metros por segundo. Então, ela está parada nesse referencial aqui do exercício. Sempre importante saber o referencial. 0 metros por segundo. Ficou lindo. E vai atingir uma velocidade de 15 metros por segundo em 3 segundos. Então, houve uma mudança de velocidade. Ela estava parada e começou a se movimentar num certo intervalo de tempo. Aí a pergunta é, qual foi a sua aceleração? Ou seja, qual foi a sua taxa de variação da velocidade? Mesma coisa. Importante notar também que para ter essa variação de velocidade, aqui teve que existir uma força. Teve que existir uma força atuando na zebra, nem que ela mesma tenha gerado essa força. Massa vezes aceleração. Opa! Tá dando tudo errado aqui com esse lápis. Então, a primeira pergunta, qual a aceleração? E a segunda também é a mesma coisa. Uma nave espacial está viajando a 2.000 metros por segundo e avista um asteroide à frente. Começa a frear e para completamente após 50 segundos. Qual foi a sua aceleração? Mesma coisa. Aqui são só objetos. Beleza? Eu falei uma zebra andando de bicicleta, uma nave espacial. Isso poderia ser qualquer objeto. Serve para tudo. Generalização é uma coisa importante na física. Então, aqui, o que a gente precisa saber? Que a aceleração é a taxa de variação da velocidade pelo tempo. Façam aí. Pausem o vídeo, tentem fazer. Tentaram fazer? Beleza. Vamos continuar aqui e vou resolver com vocês. Então, na zebra... Opa, deixa eu me diminuir aqui para a gente conseguir enxergar. Aí, foi. Então, na zebra... No instante t igual a 0, a velocidade dela é 0. Ela está parada. E aí o tempo começa a passar, ela começa a pedalar. Pedalar e vai ganhando velocidade. Depois de 3 segundos, a velocidade dela é 15 metros por segundo. É bem rápido. Então, qual foi a aceleração? O quanto a velocidade variou no tempo. A aceleração é a velocidade final menos velocidade inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Então, velocidade inicial, velocidade final 15, velocidade inicial 0. Tempo final 3, tempo inicial 0. Isso aqui é para pegar os instantes, né, que variou. Porque se eu começasse aqui, se o instante fosse 1, aí eu falaria 3 menos 1, né? Porque eu só quero um intervalo entre os valores. Então, a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Esse ao quadrado significa o quê? Que a cada segundo, a velocidade dela aumenta 5 metros por segundo. Bom, se a gente vê aqui, em t igual a 0, a velocidade é 0. Aí passou 1 segundo, a velocidade dela vai ser 5. Passou 2 segundos, a velocidade dela vai ser 10. Passou 3 segundos, a velocidade dela vai ser 15. Isso significa a aceleração ser 5 metros por segundo ao quadrado. Que a cada segundo, a velocidade dela aumenta 5 metros por segundo. Agora, o segundo exemplo. Ué? Não tá indo? Aí foi. Da nave. Bom, na nave, a gente tem aqui, no instante 0, ela já tem uma velocidade. E depois de um certo intervalo de tempo, depois de 50 segundos, a velocidade dela para. Ela para não bater nesse asteroide aqui. Então, quanto foi a aceleração? A aceleração é o quanto a velocidade variou em um certo intervalo de tempo. A velocidade dela final é 0, inicial é 2.000. Então, 0 menos 2.000. E o tempo final é 50, depois de 50 segundos. O tempo inicial é 50, é 0. Então, 0 menos 2.000, menos 2.000. Menos 2.000 dividido por 50, menos 40. Então, a aceleração é de menos 40 metros por segundo ao quadrado. Agora, para o tempo, eu tenho que entender o que significa esse sinal de negativo. Por que aqui a aceleração é positiva e aqui a aceleração é negativa? O que faz essa diferença? Pense aí na sua casa. Pensou? Vamos ver se é a mesma coisa que eu pensei também. Aqui, a cada segundo, eu estou ganhando 5 metros por segundo. Aqui, a cada segundo, eu estou perdendo 40 metros por segundo. É isso que o sinal de negativo está me dizendo. No sinal negativo ou positivo, claro que sempre depende do referencial, né?
Se aqui eu estou falando que para cá é positivo, botei para cá é positivo. Então, a velocidade dela é positiva, está aumentando, a velocidade positiva para cá. Se a aceleração é negativa, significa que tem uma aceleração vindo para cá. Por isso que é importante a gente definir o nosso referencial. Então, aqui é a velocidade e aqui é a aceleração, se a velocidade está vindo para cá e a aceleração está vindo para cá, olha aqui, um aumenta enquanto o outro diminui. Se a velocidade está vindo para cá, mas eu estou acelerando para o outro lado, uma hora eu vou parar. No que eu paro, se a aceleração continua, agora eu começo a me movimentar para cá e a velocidade muda para cá. Quando a velocidade e a aceleração elas estão na mesma direção, no mesmo sentido, aqui ó, quando a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido, a velocidade aumenta com o passar do tempo. Bom, faz um pouco de sentido, né? Se eu estou com a minha velocidade para cá e eu começo a acelerar para cá também, a minha velocidade é cada vez mais aumentando para cá. E agora, se eu tiver com a minha velocidade para cá e a minha aceleração para cá também, eu vou cada vez mais aumentar nessa direção. Se está de positivo ou negativo, eu já para indicar para que lado você está indo. Agora, se a sua velocidade está para cá e a sua aceleração está para cá, você vai começar a diminuir o seu movimento. Opa, deixa eu pegar aí. Vai começar a diminuir o seu movimento. Será que eu consigo vir para cá? Velocidade está para cá, aceleração está para cá. Então você vai, uma hora, parar o seu movimento. No que você para o seu movimento, se a aceleração continua atuando sobre você, agora você vai começar a acelerar para o outro lado. Agora a aceleração e a velocidade vão estar no mesmo sentido, você vai começar a acelerar para cá. Ou da mesma maneira para cá, né? Se a sua velocidade está para cá, você está indo para cá, só que algo te puxa para trás. Uma hora você vai parar, então. No que você parar, se a coisa continuar acelerando para cá, agora a sua velocidade e aceleração estão no mesmo sentido e você começa a acelerar para lá. Então, se a velocidade e aceleração estão no mesmo sentido, você vai ganhar a velocidade, não importa o sentido. Então, o movimento é acelerado. Agora, se elas estão em sentidos opostos, sua velocidade vai diminuir o módulo. Uma hora você vai ter que parar, uma hora seu movimento vai parar. Tudo depende do diferencial que você escolhe, sendo positivo ou negativo, né? Para cá ou para lá. Mas isso é uma coisa para você saber. Bom, vou ter aqui um outro exemplo que é igual aos outros, na verdade. Só muda um pouco o contexto, mas que a gente chama de queda livre as coisas. Então, você subiu uma montanha para observar muito pôr do sol. Aí, chegando em cima da montanha, você se descuida sem querer, você foi tirar uma selfie, você escorregou e você começa a cair de lá de cima. Mas relaxa, porque você vai cair num lindo lago e não vai acontecer nada com você. Você vai só dar um oi pro peixe e continuar a vida. Enquanto você cai, você pensa: nossa, eu vou contar quantos segundos demora para eu atingir o mar. Para eu descobrir a minha velocidade quando eu atingir o mar. E eu também descobri de que altura que eu caí. Vocês conseguem pensar nessa? Como que eu consigo descobrir a velocidade com que eu atinjo o mar? E quantos metros de altura tem aqui? As informações que a gente precisa. As fórmulas do movimento acelerado, né, como o espaço varia num certo intervalo de tempo, e como a velocidade varia num certo intervalo de tempo no movimento acelerado. O que a gente tem de informação? A aceleração da gravidade. Então, tudo que está na Terra cai com a mesma aceleração. Tudo. Não importa a massa da coisa, ela vai cair com a mesma aceleração. De 10 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a cada segundo você ganha 10 metros por segundo de velocidade. E você contou que você demorou 5 segundos para atingir o mar. Sabendo a aceleração e sabendo o tempo, como calcula a velocidade? Aqui é a velocidade. Sabendo a aceleração e o tempo, como é que você calcula o espaço percorrido? A altura, né? A dúvida de que qual fórmula usar é para você ver o que está perguntando. Se é problema de velocidade, você vai usar uma fórmula que fala sobre variação de velocidade. Se estava perguntando quantos metros de altura tem, você vai usar uma fórmula que fala da variação no espaço. Então, um tempinho para vocês resolverem. Pausem o vídeo, tentem fazer. Fizeram? Massa. Então agora vou fazer com vocês aqui. Vamos ver se acertaram. Talvez seja mais simples do que vocês pensem. É só uma questão de costume mesmo, para se acostumar com os exercícios. Então aqui, eu quero saber a velocidade depois de uma queda livre em
que chama queda livre? Né? Porque você está caindo. A gente não está considerando aqui a resistência do ar, mas sim, o ar ele vai atrapalhar o seu movimento. Né? Qualquer força resistiva, qualquer força de atrito, qualquer força que atrapalhe o seu movimento, a gente vai ver até o final da aula, vocês vão estar craques nisso, que é uma força que retira energia do seu movimento, realiza um trabalho negativo. Já para ir lembrando, né, dos conceitos que vocês já viram, que talvez tenha ficado um pouco esquecido. Mas aqui a gente não está considerando queda livre, né? Então eu botei aqui, queda livre. É queda livre porque não tem resistência do ar. A gente está considerando um mundo sem atrito. Nesse mundo sem atrito, sem fórmula alguma. Se eu ganho 10 metros por segundo a cada segundo, e eu cair aqui durante 5 segundos, quantos passos por segundo eu ganhei? Se eu ganho 10 metros por segundo a cada segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 10, 20, 30, 40, 50 metros por segundo. Não precisa de fórmula alguma. Fiz um pensamento na minha cabeça. Mas o que a fórmula vai virar e fazer? Vai pegar esse pensamento e escrever de uma maneira lógica. Então aqui está escrito, a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Como eu caí do repouso, eu estava parada quando eu comecei a cair, a minha velocidade inicial é 0. A aceleração da gravidade, 10. E o tempo, 5. Então, 0 mais 10 vezes 5, 50. A velocidade 50, faltou aqui. Eu sempre falando que unidade é importante, né? Esqueço dos metros por segundo aqui. Talvez eu tenha cortado sem querer na imagem. 50 metros por segundo. Beleza? Aqui, por que a referencial é importante? Porque aqui a gente definiu que daqui para cá eu estou chamando de positivo. Então, a minha aceleração é positiva para cá e a minha velocidade está sendo positiva enquanto eu ganho. Se eu tivesse escolhido um outro referencial, se eu tivesse escolhido um referencial que daqui para cá é negativo, o que teria mudado? A aceleração da gravidade. Aí aqui seria negativo. Né? Seria menos 10. E o resultado ficaria menos 50. Por que menos 50? Porque eu estou indo contra o referencial que eu estabeleci, que era positivo. Esqueci de botar aqui. Espero que não tenha ficado muito confuso essa questão de referencial. Eu tô falando assim porque não dá pra gente entrar tão a fundo nas coisas, porque é mais uma revisão. Mas se tiverem qualquer dúvida sobre referencial, podem me perguntar depois de novo, não tem problema. Beleza. Então aqui a gente estabeleceu que o referencial positivo era para baixo. Então a aceleração é positiva para cá e eu estou ganhando velocidade positiva para cá. Beleza? O espaço percorrido. O espaço percorrido no movimento acelerado é através dessa equação aqui. Essa equação também tem uma outra maneira, tem uma maneira gráfica de resolver isso aqui. Se a gente soubesse o gráfico da velocidade pelo tempo, do espaço percorrido pelo tempo. Mas como a gente não tem, só lembrando, né, que vocês tiverem visto isso já. Se tivesse o gráfico, eu também daria para encontrar pelo gráfico. Mas, beleza. Espaço percorrido. S igual a S0 mais V0t mais A até o quadrado sobre 2. O que significa isso? Que o espaço final vai ser igual ao espaço inicial, né, porque a gente vai ver a diferença, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo quadrado dividido por 2. Então, eu vou só substituir as coisas aqui. De novo, importância do referencial. Aqui se estabelecendo que daqui para cá é positivo. Se daqui para cá é positivo, a minha aceleração é positiva, é mais 10. Aqui eu só estou substituindo os valores. Aceleração 10, positivo. O tempo de queda, 5 segundos. Velocidade inicial é 0, a partir do repouso. Tempo 5, o espaço inicial eu vou chamar aqui de 0, porque se eu quero a altura, se eu chamar aqui de 0 e encontrar o valor de S, eu encontrei a altura do monte. Substituo os valores e encontro o espaço de 125 metros. Se por acaso eu tivesse colocado o referencial para cá positivo, o que isso ia mudar? Bom, aí a minha aceleração ia ser negativa e o meu resultado ia dar negativo. O que significa isso? Isso ia significar que eu estou indo contra o referencial que eu estabeleci que era positivo.
Se eu tivesse estabelecido que para cá era positivo, então a aceleração é negativa porque está para cá, o espaço percorrido foi negativo também porque foi na outra direção. Mas o tamanho da montanha não ia mudar. Só ia mudar no referencial, só ia mudar o sinal do referencial. Mas se você sabe do que você está falando, não tem problema nenhum. É só isso que significa o sinal de positivo e negativo nesses referenciais. Bom, agora aqui uma pergunta para vocês. Por que os objetos caem de uma maneira acelerada? O que está causando a aceleração na gravidade? Por que tudo que está no planeta Terra cai com uma aceleração de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado? Aproximadamente porque varia, né? Dependendo da altura que você está na Terra, a distância que está no centro da Terra. E é 9,8 alguma coisa, mas a gente aproxima para 10 para facilitar as contas mesmo, porque o importante não é esse valor, a gente pode aproximar. O importante é saber o que está acontecendo, saber resolver os exercícios, porque os exercícios fazem a gente pensar no que está acontecendo, né? Como a gente consegue estruturar essas coisas. Então aqui, os objetos caem de uma maneira acelerada porque existe uma força que puxa eles para a Terra. Se não existisse uma força, não existiria uma aceleração. E que aceleração é essa? A aceleração da gravidade. Então, essa força gravitacional que a Terra exerce sobre um objeto é chamada de força peso. A gente chama assim, peso é igual a massa vezes gravidade. É só um nome específico que a gente dá para a força com que as coisas são puxadas para o centro do planeta que a gente está. Como a gente está na Terra, a gente usa a gravidade 10. Se a gente estivesse em outro planeta, a gente usaria a gravidade desse planeta. Bom, mas agora vamos relembrar também que, tudo bem, o planeta puxa tudo que tem massa para ele. Mas existe a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, que fala assim, que para toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Então, se a Terra puxa o objeto puxa a Terra. Elas são sempre atuando em corpos diferentes. A ação e reação não ocorrem no mesmo corpo. São sempre sentidos opostos. Então, aqui, ó, sentidos opostos. Aqui a força do peso para mim é da direita para a esquerda. E aqui na Terra está da esquerda para a direita. Então a Terra está puxando a gente para baixo a todo momento, por isso que a gente não está saindo voando por aí. E da mesma maneira que a Terra está puxando a gente para baixo, a gente está puxando a Terra para cima. Só que a Terra tem muito mais massa, então aqui se a força é igual. Aqui, essa força tem mais intensidade que essa força. Só que como essa massa é muito menor, a aceleração é maior, que a gente cai quando as coisas caem, que a gente sofre. Aqui, como a massa é muito menor, da maior da Terra, a aceleração que a Terra sente por nossa causa é menor. Mas tudo que tem massa está puxando a Terra em direção a essa coisa que tem massa. Essa caneta, a Terra puxa ela, por isso que ela cai de maneira acelerada. E da mesma maneira que essa caneta está sendo puxada pela Terra, a Terra está sendo puxada por essa caneta. Tudo que tem massa está fazendo isso o tempo todo. Bom, aqui eu botei alguns pares de ação e reação para a gente ter uns exemplos, né? Porque a gente usa isso com muita frequência. Por exemplo, aqui, como é que o navio se movimenta? O navio se movimenta porque, com as hélices do motor que vai girando, o navio está empurrando as águas no mar para trás. Essa é a ação que acontece. O navio gira um motor, né? A energia elétrica se transforma em energia cinética nas águas e empurra as águas para trás. E se as águas são empurradas para trás, a água atua no navio, empurrando o navio para frente. E é por isso que o navio se movimenta. Se tem uma força para trás, vai ter uma força para frente. Note que as forças de ação e reação estão atuando em corpos diferentes. A ação está do navio na água e a reação da água está no navio. Outro par de ação e reação. Quando a gente anda, como
Como a gente consegue andar? Qual que é esse movimento de andar? A gente anda, vocês já perceberam, mas é porque a gente empurra o chão para trás para andar. Se a gente empurra o chão para trás para andar, se essa é a ação, a gente empurrando o chão, qual que vai ser a reação? A reação vai ser o chão empurrando a gente. Então a gente vai para frente. Mais uma vez, os pares de ação e reação, olha aqui, estão em corpos diferentes. Se a gente empurra o chão para trás, o chão empurra a gente para frente. Então a ação está no chão e a reação está em nós. Nesses exemplos aqui. Um foguete funciona igual, né? O foguete vai empurrar o ar para baixo, o ar empurra para cima. Quando você atira uma bola de canhão, não sei se você vai atirar uma bola de canhão de fato, mas se um dia na vida você já teve essa experiência de atirar um canhão, ou ver um canhão atirando uma bola também, né? O que acontece que o canhão chicoteia para trás? Porque se existe uma força na bola de canhão empurrando a bola para frente, vai existir uma força no canhão empurrando ele para trás. Sempre os pares de ação e reação. Bom, então vamos ver uma reação que é sempre muito falada, né? Muito comum ouvir ela por aí, que é a chamada força normal. O que é a força normal? A força normal é uma força de reação da superfície. Então, se você encosta numa superfície, se você faz força contra uma superfície, essa superfície vai fazer força contra você. E essa força da superfície sobre você, ou sobre o objeto que está fazendo força na superfície, é chamada de força normal. Então, aqui nesse exemplo, existe uma caixinha em cima de uma mesa. O que está acontecendo? A gravidade está puxando a caixa para baixo. Como a gravidade está puxando a caixa para baixo, a caixa está fazendo uma força contra a superfície. Aqui é essa força. Note que essa força não está na caixa, está na superfície. Então, se a caixa faz uma força contra uma superfície, qual que vai ser a reação? A superfície fazer uma força contra a caixa. Então, existe uma força que empurra a caixa para cima. Mas se existe essa força empurrando a caixa para cima, que é chamada de força normal, por que a caixa não sai voando para cima, né? Se existe uma força resultante para cá, devia existir uma aceleração, a caixa devia sair voando para cima. Porque existe uma outra força atuando sobre a caixa, que é a força peso. Então, a força peso puxa a caixa para baixo, da mesma maneira que a caixa puxa a terra para cima. Essa grande bola azul aqui é a minha terra. Então, são coisas diferentes. É muito comum, às vezes, eu já vi várias perguntas por aí, falando se a força peso e força normal são pares de ação e reação. Não são. Porque os pares de ação e reação sempre atuam em corpos distintos. Aqui, eu tenho minha força normal, que é a reação da força que a caixa faz sobre a superfície. E aqui eu tenho a força peso, que é a força que a terra puxa a caixa para baixo. A reação da força normal não é a força peso, mas aqui nesse caso elas têm o mesmo valor. Por isso que elas se cancelam e a caixa não sai voando. Aqui a força normal. Espero que tenha ficado claro, porque é importante entender essa distinção. Que força peso e força normal não são ação e reação. São coisas de. Tem quatro forças atuando aqui nesse diagrama. Então, existe a força que a caixa faz na superfície, aqui, essa aqui. A força que a superfície faz na caixa, aqui. A força que a terra faz na caixa, a força peso. A força peso aqui é massa vezes gravidade, então é massa da caixa vezes a gravidade da terra. E da mesma maneira, a reação da força peso está aqui no centro da terra. Geralmente, a força peso é igual a força normal. Então, se a força peso aqui for, sei lá, 100 newtons, a força normal aqui bem vai ser 100. Porque essas forças precisam se equilibrar, porque senão ia ter uma força resultante, e se tiver uma força resultante, vai ter uma aceleração. Como essa caixa está parada, não tem aceleração. Então, por isso que a força peso é igual a força normal. Nesse caso. Então, não tem mais nada acontecendo. Bom, beleza. Aí aqui eu botei alguns exercícios para a gente trabalhar um pouco de força. Dá um tempinho para vocês fazerem. É importante treinar o exercício.
E aí vou resolver com vocês. Então, pause o vídeo, dê uma espreguiçada, né? Faz quase 50 minutos que a gente tá aqui já. Então, deem uma olhada, tentem fazer F igual a MA. É isso que é importante. Vou ler eles aqui com vocês. Ó, um bloco de 4 kg é puxado a partir do repouso. Importante falar a partir do repouso, porque significa que ele estava parado antes. Por uma força horizontal sobre uma superfície plana horizontal também, que adquire uma aceleração constante igual a quanto? Então, o que significa isso? Você tem um bloco com massa parado na superfície, e você aplica uma força. Se você aplica uma força, vamos entender fisicamente o que está acontecendo. Ao aplicar uma força sobre o objeto e botar ele em movimento, você está transferindo energia para esse movimento acontecer. Você está dando energia para esse bloco conseguir se movimentar. Beleza? Através do trabalho de uma força. Então, qual foi a aceleração que esse bloco ganhou? Porque se antes estava parado, agora tem uma velocidade, a velocidade variou, qual foi essa aceleração? Na 2. Meu gato ali tá causando. No planeta Marte, a gravidade é de aproximadamente 0,38 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade lá é menor do que a gravidade daqui. Se uma pessoa de massa 60 kg ficar submetida a essa gravidade, qual será o seu peso? Note que a massa não vai mudar. A massa é uma característica inata de um corpo. Coisas têm massa. A massa não vai mudar. 60 kg aqui, 60 kg aqui, 60 kg em Marte. O que vai mudar? A força com que o planeta puxa ele para baixo. Aqui na Terra, a gravidade é mais ou menos 10. Então, a força-peso seria 60 vezes 10, 600 newtons de força. Importante lembrar que eu esqueci de botar aqui, mas a unidade de força é newton. Então, qual vai ser a força que Marte puxa uma pessoa de 60 kg para baixo? E na 3, que talvez seja a questão um pouco mais difícil dessas 3 aqui, dois blocos de massa A e B, respectivamente iguais a 2 e 4 kg, estão inicialmente em repouso. Então, estão paradinhos, encostados um no outro. Aqui, encostadinhos um no outro. Sobre uma mesa horizontal sem atrito. Eu não acho que está tudo sem atrito aqui. O que o atrito vai fazer? O atrito vai retirar a energia do sistema, então ele vai atrapalhar o nosso movimento. A gente vai ver mais pra frente. A gente não está interessado nisso agora. Eu quero que toda a energia que eu dei ao sistema vire movimento. Então, a gente está considerando um mundo sem atrito. Considerando que toda a energia dada ao sistema fica no sistema. Então, se a gente aplicar uma força de 30 newtons sobre esses blocos, os blocos são paradinhos aqui. Aí você aplica uma força de 30 newtons e esses blocos vão começar a se movimentar. Qual vai ser a força que o bloco A vai fazer no bloco B? Vai ter uma força entre eles, né? Vocês estão sendo empurrados para cá, aqui assim. E vai existir uma força de contato entre eles. E a pergunta é, qual o valor dessa força? Vou dar uma pausa aqui. Vou tirar meu gato daqui. Vou pausar o vídeo rapidinho. Bom, voltei. Vamos voltar aqui onde a gente estava. Deixa eu pegar a caneta aqui de novo. Aí. Então é isso, gente. Nesse tempo que eu fiquei longe, que vocês também não sabem quanto foi, né? Que eu pausei o vídeo. Deu tempo de fazer? Mais um pouquinho. Pause o vídeo, tentem fazer. Até resolver com vocês. Beleza? Fizeram? Então eu vou resolver com vocês. Toma uma água. Aqui é a resolução do exercício 1. De novo, peguem essas fórmulas que estão aqui, essa matemática que está aqui embaixo. Tentem vocês fazer. Pega, copia isso aí, pensa, coloca no caderno. Escreva do seu jeito. Isso aqui é a maneira como eu escrevo os meus cálculos. Mas pode ser que você estruture isso aqui de uma maneira diferente. Então se habitue, se familiarize com o conteúdo. Ajuda bastante a entender melhor a matéria, fazer isso. Sério mesmo. Façam aí. Então vamos ver no exercício 1. Lembrando aqui, no exercício 1, você tem um bloco de 4 kg que é puxado por uma força de 20 newtons e está perguntando a aceleração. Então eu botei um esquema aqui. O que está acontecendo? Eu tenho um bloco de 4 kg,
foi puxado por uma força de 20 newtons. Se não tem atrito, ou seja, não tem nenhuma força puxando o bloco para trás, que é isso que o atrito faz, ele atrapalha o movimento. Então, toda a energia que eu estou dando no meu bloco, através dessa força, porque é isso que a força vai fazer, vai fornecer energia para o movimento acontecer, toda essa força está indo para o movimento do bloco. Então, eu quero saber o quanto que ele ganha de aceleração, ou seja, o quanto que a velocidade dele está variando no tempo. F igual a ma, ou seja, a força é igual a massa vezes a aceleração. Se eu quero saber a aceleração, eu vou só isolar aqui o A. Então, eu vou passar o m que está dividindo para cá, para cá que está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Ó, então, a aceleração é igual a força dividido pela massa. A força de 20 newtons, a massa de 4 quilos. 20 dividido por 4, 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, enquanto essa força está sendo aplicada, se força igual a massa vezes aceleração, enquanto essa força existe aceleração. Enquanto essa força está sendo aplicada, o bloco está cada vez mais ganhando velocidade. Ganhando velocidade numa taxa de 5 metros por segundo a cada segundo. E se por acaso você deixasse de aplicar essa força nesse bloco, o que ia acontecer com o movimento desse bloco? Bom, aí o movimento desse bloco, ele não ia parar, mas ele ia continuar agora com velocidade constante. Não ia mais ser acelerado, porque só existe aceleração se existe força. Mas pode existir movimento sem força, movimentos com velocidade constante, a força que atua sobre o objeto é zero. Né? Não tem aceleração, até porque a gente viu que a velocidade constante depende do referencial que você está. Então pode ser que sua velocidade constante no referencial seja zero. Isso pode acontecer. Bom, beleza, exercício 1 está aqui, a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver o exercício 2, lembrando do exercício 2. Qual que é a força-peso em Marte de uma pessoa de 60 kg? Sabendo que a aceleração em Marte é de a gravidade de 0,38 metros por segundo ao quadrado. O que significa a aceleração em Marte, a aceleração gravitacional em Marte ser de 0,38 metros por segundo ao quadrado? Significa que tudo em Marte cai com a mesma taxa de aceleração, a mesma taxa de variação de velocidade, que a cada segundo ganhar 0,38 metros por segundo. Então, se a gente botar aqui um astronauta de 60 quilos, a força-peso que atua sobre o astronauta, ou seja, a força com que o planeta puxa ele para o seu centro, vai ser igual à massa vezes a aceleração do planeta, da gravidade do planeta. A massa é 60 e a gravidade é 0,38. E 60 vezes 0,38 é 22,8 newtons. Isso significa que a força com que o planeta puxa esse astronauta de 60 kg é de 22,8 newtons. É a mesma força que o astronauta puxa o planeta. Ação e reação. Só para a gente ter uma comparação. Na Terra, esse valor seria um pouco maior. Quando eu digo um pouco, é bastante. Né? Aqui é de 22,8 newtons. E aqui, a força-peso na Terra, como a gravidade é de mais ou menos 9,8, a gente sempre aproxima para 10, mas eu usei 9,8 aqui, que pode ser também que vocês encontrem por aí, se forem prestar concursos de algum tipo. Então, a força-peso é a massa vezes gravidade. A massa 60 não muda a massa aqui em qualquer outro lugar, a massa vai continuar mesmo. Vezes 9,8, que dá 538 newtons. Então, a força que a Terra puxa esse astronauta é muito mais forte do que a força que Marte puxa esse astronauta. Então, é por isso que em planeta, por exemplo, na Lua, a gravidade na Lua também é menor que a gravidade na Terra. Então, a Lua puxa os astronautas com uma força menor do que eles seriam puxados na Terra. Por isso que eles conseguem pular mais alto. Porque existe mesmo uma força menor puxando eles de volta para baixo. Beleza? Tranquilo? E agora aqui lembrando o exercício 3, né, você tem dois blocos, um do lado do outro, você começa a empurrar esses blocos. Qual que é a força de contato entre eles? Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas nada de absurdo também. É só prática e fazendo um monte de exercícios parecidos, vocês vão pegar o jeito disso aqui, com certeza, tenho certeza. Botei um esquema para a gente entender melhor esse exercício, né? Como começar a resolver esse exercício.
Então, aqui, um bloco A de 2 kg, um bloco B de 4 kg. Se vocês tivessem invertido a ordem, não ia fazer diferença. A força de contato entre eles ia ser igual. Na verdade, agora eu não sei. Eu acho que na força de contato eles iam ser igual. Então, F igual a 30 newtons. Você empurra os blocos. Bloco A, bloco B. Vamos esquematizar as forças que estão atuando nesses blocos. Fazer o que a gente chama de diagrama de forças. Nesse diagrama de forças, eu separei em duas partes, né? A gente vai ver aqui e aqui. Beleza. Aqui eu vou botar as forças peso e força normal. Então, força peso é a força com que a Terra está puxando esses blocos para baixo. Então, está puxando com massa vezes gravidade, o bloco A de 20 newtons e o bloco B 40 newtons. Estou usando gravidade igual a 10 aqui. Então, se o bloco está sendo puxado para a Terra com 20 newtons de força, ele está empurrando o chão com 20 newtons de força. E por ação e reação, o chão empurra o bloco de volta com 20 newtons de força. Aqui. Mesma coisa no bloco B. Se o bloco B empurra o chão com 40 newtons de força, o chão vai empurrar o bloco com 40 newtons de força. Então, a força normal aqui é 40 newtons. Essas duas forças, como elas têm a mesma intensidade, elas não vão influenciar no movimento, porque elas vão se cancelar. Se eu tenho 40 puxando para cima e 40 para baixo, é como se não tivesse nada atuando ali. Dá zero, né? Se eu somar vetorialmente as coisas. Se eu tenho 40 para cá e 40 para cá, a soma vetorial disso aqui é zero. Então, elas não vão ser importantes para um exercício. O que vai ser importante no exercício? A força que os blocos trocam entre si, entre que um atua no outro. Por exemplo, aqui, se esses blocos estão se movimentando para cá, ao empurrar essa força de 30 newtons, eu estou empurrando essa força de 30 newtons no bloco A. Então, esse bloco A vai empurrar o bloco B. Se o bloco A está empurrando o bloco B, causando uma força que eu chamei de F para cá, por ação e reação, o bloco B empurra o bloco A no sentido oposto. Essas duas forças têm a mesma intensidade, as duas são F. Lembrando a pergunta, essa foi a pergunta no caso, né? Qual é a força que o corpo A faz no corpo B? Então, qual que é essa força de contato entre eles? A gente está querendo buscar, então, esse valor de F. É a força de interação entre eles. Então, vamos olhar aqui no bloco B. No bloco B, quais são as forças que atuam no bloco B? Tem a força peso para baixo, a força normal para cima, mas elas se cancelam, elas não vão ser importantes no movimento. No bloco B, a única força que atua no movimento do bloco B é a força de contato entre A e B. Essa força de 30 newtons não atua no bloco B, atua só no bloco A. Então, essa força aqui não vale 30, vale um outro valor. Então, a força que atua em B é igual a massa de B vezes a aceleração que B está. Como os dois estão se movimentando juntos, a aceleração de A e a aceleração de B são iguais. Olhando agora no bloco A, o que está acontecendo no bloco A? Quais são as forças que atuam no bloco A? Bom, tem a força que você está empurrando com 30 newtons para frente. Só que da mesma maneira que o bloco A empurra o bloco B vai empurrar o bloco A. Ao empurrar o bloco A para trás, a força resultante vai ser o resultante dessas forças. Se tem uma força que empurra para frente e uma força que empurra para trás, a força resultante vai ser a diferença entre essas forças, né? O quanto que ela está sendo empurrada para frente, o quanto que ela está sendo empurrada para trás. Então, a força resultante é F 30 newtons que está empurrando para frente, menos o que ela está sendo empurrada para trás. Que está atrapalhando esse movimento, né? Está sendo negativo aqui porque atrapalha esse movimento. E como força resultante é sempre igual a massa vezes a aceleração, né? Essa segunda lei de Newton, então a força resultante aqui é F maior, menos F, que é igual a massa de A vezes a aceleração de A. A aceleração que eu botei, não botei A e AB, porque a aceleração é a mesma. Então, o que falta para calcular quanto vale F? Aqui, eu quero calcular isso aqui.
que falta? Eu tenho F, eu tenho a massa de A, mas eu não tenho a aceleração. Mesma coisa que eu calculo aqui. Posso escolher qualquer uma das duas maneiras para calcular. Eu tenho massa de B, mas eu não tenho aceleração. Então eu preciso achar aceleração para encontrar o valor de F'. Como que eu vou achar a aceleração? Vou fazer. Eu vou considerar agora, eu posso pensar assim, que eu vou considerar esses dois blocos que estou puxando como se fosse uma única coisa. Nossa, ficou super retinho. Como se fosse uma única coisa. Esses dois blocos, que o universo não sabe, né? Que ele está empurrando duas coisas diferentes. Essa força, a única coisa que ela sabe... Nossa, ficou super retinho. Olha isso, arrasei nessa parte. O que essa força sabe que ela está fazendo? Que ela está empurrando um objeto de força total 6 quilos. Então, ao empurrar tudo isso, empurrar tudo, essa força está empurrando tudo e tem 6 quilos ali. Ao empurrar 6 quilos, uma força de 30 newtons causa uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Olha aqui a matemática. A força de 30 newtons está empurrando a massa total e causando uma aceleração no sistema. Então, eu quero calcular que aceleração foi essa. Então, a aceleração é igual a força dividido pela massa total, a força de 30 dividido por uma massa de 6. Então, 30 dividido por 6, 5 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. Achando a aceleração, agora eu vou voltar aqui e substituir nas coisas. Eu vou só deixar uma maneira mais bonitinha. Ó. Encontrando a aceleração, eu vou saber que a força de contato entre esses blocos, que é F' que eu queria, é igual a massa de B, 4, vezes a aceleração do sistema, né? Porque tanto A quanto B possuem a mesma aceleração, que é 5. E 4 vezes 5, 20 newtons. Olha que legal. Você pode tanto encontrar por essa daqui. Fiquei meio louca nessa caneta, quero usar em todo lugar. Tanto por aqui, quanto por aqui. O valor de F' tem que dar 20 nos dois casos. Ó, aqui a única força que atua no bloco B, lembrando que isso aqui é o bloco B, a única força que atua no bloco B é a força de contato do bloco A sobre o bloco B. Por isso que eu fiz F' igual a massa de B vezes A, que é a única força que atua sobre o bloco B. No bloco A, quais são as forças que atuam no bloco A? A força de 30 empurrando ele para frente, menos a força que o bloco B faz em A. Então, F menos F' é minha força resultante, é igual a massa de A vezes a aceleração. Né? Porque força resultante sempre é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Opa! Aí. É sempre importante lembrar que é a força resultante. E a força resultante, que a gente não entrou muito em detalhes nisso, mas é a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. Por exemplo, se eu tiver um objeto parado aqui, essa caneta, e eu tiver uma força de 2 newtons puxando ela para cá, e uma outra força de 2 newtons puxando ela para cá, essas duas forças de 2 newtons é como se fosse uma única força de 4 newtons. Eu consigo somar essas forças. E se elas estivessem em sentidos contrários, eu conseguiria subtrair essas forças. Se tiverem mais dúvidas a respeito disso também, só entrar em contato comigo. Mas é a soma vetorial de forças. Estava falando tudo isso para mostrar que a gente pode calcular F' tanto por aqui quanto por aqui. Tem que dar o mesmo valor, que é o mesmo F'. Aqui, F menos F', eu vou fazer essa matemática aqui agora. Eu vou só arrumar. Eu quero isolar o meu F'. Então, eu vou passar o meu F' para cá. Passando ele para cá na equação, ele fica positivo. E agora, passando isso aqui tudo para o outro lado, fica negativo. Aqui é negativo. Então, F' é igual a F menos M vezes A. Então, F é 30. Massa de A é 2, aceleração de A, 5. Então, 30 menos 10, 20 newtons. Dá na mesma, tanto usar aqui quanto aqui. Fiquei um pouco empolgada com essas canetas, eu espero que não tenha deixado mais complicado a visualização aqui.
Acho que eu posso limpar também, de alguma maneira, que eu não sei direito aqui. Bom, inclusive isso responde se alguém prestou atenção no que eu falei no começo, que se muda a maneira como você estrutura A e B, muda a força de contato entre eles, e sim, muda. Eu estava em dúvida no começo, mas se você mudar, em vez de botar a B aqui e botar A aqui, a força de contato entre eles vai mudar. Então, dessa maneira que eu estruturei, a força de contato entre eles é de 20 newtons. Bom, aqui é um pouco mais desse negócio de força resultante, porque força resultante é a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo. Então, nos exercícios que a gente estava vendo até então, não tem força de atrito. Por quê? O que o atrito faz? O atrito, ele prejudica o movimento. Em outros termos, ele retira a energia do movimento. Ele faz um trabalho negativo. Se eu tiver aqui uma caixa, eu aplico uma força, aqui essa força aplicada, eu aplico essa força para cá, mas possui atrito, de toda essa força que eu apliquei, o atrito está me tirando um pouquinho de força. Está no outro sentido. Então, a força resultante vai ser essa força aqui, menos a força de atrito. Então, o atrito está prejudicando o meu movimento. É isso que o atrito faz. Então, se existe atrito, para calcular a aceleração das coisas, a gente precisa levar em consideração essa força de atrito que está para o outro lado. Tudo bem? Força resultante sempre precisa fazer a soma vetorial das forças. Como aqui a gente está fazendo mais uma revisão, eu não botaria exercícios que a gente precisa fazer muitas somas vetoriais, né? A não ser esse aqui, que foi um pouco mais completo. Mas como tem muita coisa para a gente ver, não vou me aprofundar tanto nessa questão, mas, de novo, se vocês tiverem qualquer tipo de questionamento, quiserem saber mais a respeito disso, é só me perguntar que eu posso encaminhar outros exercícios para treinar um pouco mais disso também. Bom, acabando a parte de força e cinemática, a gente vai entrar agora em questões de trabalho e energia. Eu vou deixar isso para outro vídeo, para a gente dar uma pausa e separar, né? Deixar a cinemática em um e trabalho e energia no outro. Mas só para a gente dar uma introdução, para a gente lembrar um pouco dos conceitos de trabalho e energia, na física, os conceitos de trabalho e energia eles são muito ligados entre si. Então, o trabalho, a definição física para ele é a energia que é transferida para um corpo, para esse corpo poder se movimentar. E a gente consegue transferir energia para os corpos aplicando uma força. Essa força, se ela causar um deslocamento, ela deu energia suficiente para o corpo entrar em movimento. Então, sair do estado que estava antes, né? Estava parado, com velocidade constante. E aí, se causou um deslocamento no corpo, você deu energia para ele conseguir se movimentar. Ou também, você pode retirar a energia do movimento. E qual que é a definição de energia, então? Bom, a energia está associada à capacidade de um corpo de realizar trabalho. Ou seja, associada à capacidade de um corpo de causar um movimento. Então, a gente pode ver que as definições de trabalho e energia, elas são meio cíclicas, né? Uma depende da outra para se definir. É mais difícil mesmo definir o que é energia. É uma coisa parece que é tão óbvia, né? A gente fala assim, o tempo todo de energia, mas quando a gente quer definir de verdade o que é energia, ela escapa um pouco. É difícil definir energia. Mas a gente pode entender assim, como a capacidade de um corpo que tem para conseguir se movimentar. Beleza? Bom, gente, vou parar esse vídeo por aqui. E aí, na parte 2, a gente vai fazer mais exemplos sobre trabalho e sobre energia. Mais conceitos e mais exemplos numéricos também, para a gente treinar um pouco de conta. Beleza? Então, até daqui a pouco.